Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, mais uma vez eu quero agradecer o grande número de views que os nossos vídeos estão tendo ultimamente. Isso é graças a vocês que vem compartilhando, passando para mais um amigo e deixando aquele like maroto e comentando. Tudo isso ajuda muito o canal, por isso já peço que você faça. E sem enrolação aqui, como o título do vídeo sugere, eu vou falar para vocês qual é o verdadeiro motivo da crise na Venezuela. E não só na Venezuela, como no mundo todo quando acontece isso. Geralmente as pessoas vão enrolando nos vídeos, né? Vão até lá no final é que fala. Aqui eu vou logo dizer de cara. O verdadeiro motivo da crise na Venezuela é o petróleo. Eles querem o petróleo. Agora o que eu preciso fazer é provar isso pra você. Bem, como você ouviu no nosso vídeo aqui, inclusive nós fizemos Nós fizemos um vídeo analisando o depoimento de Mourão detalhadamente e pausando e explicando. Se você não viu, por favor, assista o vídeo que é muito interessante. Já vai abrir muito a sua mente. Mas, resumindo o que ele falou, é o seguinte, ó. Vou colocar aqui pra vocês pela própria ONU, tá certo? A ONU, né? Ela mesmo diz, ó. E a gente pode entender. Eles falaram que não, porque nós não podemos deixar os venezuelanos morrendo de fome. Nós estamos preocupados com isso que está acontecendo no país. Não podemos permitir os direitos humanos. Como se de fato o motivo deles estarem assim nessa agonia para invadir a Venezuela, tão preocupados com a Venezuela, seja o fato de ter um ditador lá. Nós não estamos dizendo aqui em momento nenhum que isso é bom. Nós estamos dizendo e afirmando isso sim, que o motivo não é esse que eles estão dizendo. Eles não estão nem aí para o povo. Na verdade, o povo venezuelano, assim como o brasileiro, como Enéas já avisou, são os legítimos donos das riquezas do país. Nós aqui no Brasil somos os legítimos donos do território nacional, com essa biodiversidade magnífica, uma floresta sem igual, minérios abundantes, energia, como você sabe, o pré-sal hoje. Talvez hoje seja a maior fonte de petróleo do mundo, né? A gente não sabe o que ainda tem ali, o que divulgam oficialmente não dá para saber se é verdade. A gente vai ver ao longo dos tempos. Então, Enéas já falou isso há muito tempo, que eles precisam sim diminuir a população neste caso. Quanto menos gente tiver, quanto menos donos houver nesses lugares, melhor para eles, porque é os legítimos donos desaparecendo. Então eles podem se apoderar mais facilmente. É isso que os banqueiros internacionais querem. Então, simplesmente lendo uma matéria da própria mídia, você pode desmascarar esses caras, que eles não estão nem aí se o povo está passando fome ou se o povo está sofrendo. O que interessa para eles é as riquezas do país, e nesse caso da Venezuela, é o petróleo. Aqui a matéria cujo link vai estar aí para você também, se quiser conferir. E tem muitas outras, isso aqui é muito fácil de você encontrar. Basta você colocar países que estão em crise, morrendo de fome agora. Países onde o povo mais morre de fome. Pode pesquisar aí no Google, que não há nem a necessidade de colocar link. Você vai achar milhões e milhões de páginas, isso não tem como negar. Então eu vou ler só esse trechinho aqui para você ter uma ideia. Em certas zonas do Sudão do Sul, foi declarada na semana passada a fome, que se calcula pode afetar 100 mil pessoas. Em todo o país, calcula-se que cerca de 4,9 milhões de sudaneses do Sul precisam de assistência alimentar urgente. Então o povo lá morrendo de fome, eles não estão nem aí. Cadê? Você vê, falando em invadir os países dos caras para tirar o governo ou quem esteja mandando lá, você não vê, eles não estão nem aí, ó. No Leme, a guerra e escassez alimentar fizeram com que 17 milhões de pessoas, 2/3 da população, sofram fome, metade das quais precisa de ajuda de emergência. Por isso, indica a ONU, o risco de declarar a fome no país é muito alto. No norte da Nigéria, há 8,1 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda. Na Somália, são 2,9 milhões de pessoas afetadas pelo terrorismo do Al-Shabaab. E por uma dura seca que reduziu a produção de alimentos em 70% em parte do país. As reservas alimentares estão agora a se esgotar-se. O Afeganistão, o Burundi, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, o Iraque, a Birmânia e a Síria são outros dos países em que os combates e os distúrbios têm vindo a pôr em risco a alimentação de milhões de pessoas, o que tem repercussões nos estados vizinhos que acabam por receber os seus refugiados. Eu só quis dar esses dados para que vocês possam ilustrar, mas se eu for falar aqui, todos os países que sofrem com fome ou estão em perigo de entrar em estado de emergência nesse momento, esse vídeo vai ter horas e horas e nunca vai acabar, porque de fato são muitos, e esses caras não estão nem aí para isso, e 90% das vezes foram eles mesmos que causaram esses problemas, com as suas sanções ou invasões diretas nos países. Mas enfim, o que vale aqui é o que eu prometi, provar o que eu estou dizendo. O que a gente realmente precisa entender é quem é que manda. Aí alguns vão dizer, é os Estados Unidos, o outro a Rússia, é a China.
Por trás desses que se apresentam como os manda-chuvas, os intocáveis, existe gente muito mais poderosa e muito maior do que eles. E é oficial isso, família. Qualquer um que procurar vai descobrir. No nosso documentário Banqueiro Illuminati, mostra quem é a cabeça da besta, está a resposta para tudo isso. Mas como eu sei que a maioria das pessoas não aguenta ver um vídeo muito longo, preferem, né, coisa curta, infelizmente as pessoas gastam tempo vendo um filme bobo, né, horas e horas passam ali assistindo um filme bobo, ou uma minissérie, mais um documentário mostrando os fatos, o porquê o mundo é como é, as pessoas não querem perder muito tempo. Então eu vou resumir aqui a principal parte para você entender o que é Banco Mundial, o que é FMI. Você vai entender o que é tudo isso pela boca de uma pessoa que já fez parte disso. Inclusive já foi duramente ameaçada por revelar esses fatos. Então eu vou mostrar aqui pra você e você vai de fato entender quem é o manda-chuva, quem é que manda nesses países, a quem é que todo mundo deve. Se você parar pra pensar, se você voltar um pouco no tempo, você vai se lembrar que os Estados Unidos estavam em crise. Então se fosse ele o causador de todas as mazelas do mundo, por que ele entrou em crise? É uma pergunta óbvia, família. É uma pergunta que acaba levando à resposta. Então há alguém maior do que eles para chegar ao ponto de eles deverem a essas pessoas. E quem são? São os banqueiros, família, não é outros. São essas instituições como FMI e Banco Mundial. Então veja aí o que são de fato essas instituições, que são eles os grandes causadores. É eles que querem trazer a nova ordem mundial, o governo único. E eles precisam desesperadamente serem os donos de todas as fontes de renda do país para acabar desse jeito com a soberania dos países, ter eles nas mãos. E aí quando tudo tiver um caos, aí eles aparecerem com a ordem, que será um governo supremo. Veja aí o que são de fato essas instituições. Estas 8.000 a 8.500 pessoas usam um sistema monetário, um sistema financeiro. Um sistema financeiro que nos referimos como dinheiro e bancos. Temos que utilizarmos em nossa vida cotidiana. Assim, o mecanismo que eles utilizam é de fato um sistema que está baseado em uma pirâmide. No topo, as 8.000 a 8.500 pessoas e bem abaixo deles, está uma instituição que criaram em 1930 nos Países Baixos, como a Holanda. Se chama BIS, Banco de Pagamento Internacional. As operações estão centralizadas na Suíça. Essa é que é a sede do controle central, a sede das sedes do sistema financeiro. No topo da pirâmide dá 8.000 a 8.500 pessoas. Dão ordem ao escalão seguinte abaixo, para o BIS, em Basel, na Holanda. E daí as ordens se propagam para baixo nesse sistema, para serem executadas. Como sabemos, os acordos de Basel. Em Basel, houve problemas com os bancos. Assim criaram os acordos de Basel I, Basel I e II e Basel I e III. Algumas pessoas ouviram falar desses acordos ou leram sobre eles. Tudo isso tem a ver com o BIS, Banco de Pagamentos Internacionais. Agora, isso começou a existir desde 1930. Tendo sua origem nos Países Baixos, como a Holanda, e já em 1931, o BIS era reconhecido mundialmente por todos os países como a sede do sistema mundial financeiro. É a sede central do controle. Com isso, cada banco central no mundo é um membro do clube do BIS. É uma organização claramente civil, não é governamental. Eles têm uma série de acordos e um contrato principal. Neste contrato, o alcance do poder que o BIS, Banco de Pagamentos Internacionais, possui está estabelecida. Suas autorizações, suas operações e publicações, tudo sobre ele. Quando você lê esses documentos, eles podem ser encontrados na sua web página. Quais são os seus objetivos e intenções? Eles introduziram essas regras reconhecidas globalmente, onde eles estabelecem quem são completamente independentes, que não pertencem à Suíça e que são seus próprios chefes. A área em que a sede está localizada é completamente independente desse país. Estabelecem também que são invioláveis em todos os aspectos. Estabelecem também que estão por cima de todas as regras internacionais. Nada nem ninguém pode tocá-los. São completamente imunes. Deste modo, eles têm imunidade total sobre qualquer coisa no planeta. Além disso, eles têm sua própria polícia. Então você não pode simplesmente ir e gritar "bastardos" ou algo assim, porque você não vai chegar muito longe. De modo que é um instituto plenamente reconhecido, que na realidade é um Estado livre e que está acima desse país. Inviolável. BIS, Banco de Pagamento Internacional. A série de acordos estabelece: o BIS é inviolável, artigo 2. O BIS tem total imunidade, artigo 4. O BIS tem absoluto poder monetário.
O BIS está acima de todas as leis mundiais. O BIS não pode ser controlado por ninguém. O BIS é um Estado livre com sua própria força policial. Também é um instituto que, durante a Segunda Guerra Mundial e também um pouco antes, foi um lugar no qual os que eram chamados de inimigos, os nazistas e aliados, se encontravam. Eles trocavam, por exemplo, ouro e dinheiro que eram roubados dos judeus e outras pessoas. Então o BIS, Banco de Pagamentos Internacionais, é um clube no qual todos fazem acordos amistosos. E essa sede de controle se assegura de manter o sistema financeiro, monetário e econômico tal como ele é. E garante que na base, onde está a verdadeira riqueza, na base significa na vida real, onde as pessoas vivem, onde está a terra, a natureza, e a riqueza na base da pirâmide. É o único valor real da Terra, está sendo retirado, extraído. Eles fazem isso usando o sistema financeiro. Abaixo do banco principal, o BIS, Banco de Pagamento Internacionais, encontramos o FMI, o Fundo Monetário Internacional. As pessoas podem ler sobre isso nos jornais, também está no Banco Mundial. Estas duas instituições frequentemente ajudam, entre aspas, os países se necessário. Na realidade, o que eles fazem é criar uma dívida de uma maneira que o país jamais poderá pagar. Bom, família, tem algumas partes aí que a gente precisa explicar, porque tem gente que realmente não teve nenhum contato com esse tipo de assunto e, ainda que escute a verdade, fica meio... O que é isso? O que é isso? Você viu uma parte que eu destaco aí, na parte que ele fala que eles têm a sua própria polícia. Muitas pessoas podem dizer, isso é um absurdo, eu nunca vi polícia, nenhum FMI, Banco Mundial, esse próprio BIS, que é o tampa que ele mostra, né, é o que manda nos outros, ele é o topo da pirâmide e é quem manda dinheiro para os outros e controla o dinheiro dos outros. Você nunca viu polícia deles. Mas, se você prestar atenção, se você for um bom observador, você vai ver que o próprio exército americano, brasileiro e vários outros, eles usam um chapéu azul claro, um azul bem clarinho. Se você prestar atenção, você vai ver, como as imagens aí estão mostrando. Esse azul claro é o mesmo da maçonaria, ou seja, a cadeia de controle, a cadeia de comando vem desses caras lá de cima. Eles decidem. Os Estados Unidos não invadem a Venezuela porque a nação Estados Unidos decidiu. O Brasil não foi para lá porque a nação brasileira decidiu, nem os seus governos. Quem manda são esses caras. Eles foram lesados, você vê que a parada é essa, eles levantam todo tipo de bandeira, mas como falamos no começo do vídeo, você vê que tem países em situação de miséria com ditadores bem piores lá e ninguém faz nada, não interessa para eles fazer, porque esses caras não estão devendo a eles não estão nem aí para a população. No caso da Venezuela, como o problema todo foi o calote, eles disseram, não vamos mais pagar, nós não aguentamos mais pagar esse juro e fim de papo. E aí sim eles tomam uma providência, e a providência é essa, invadir os países e tirar aquele governo, seja da forma que for. Se o governo se insistir em ficar, não se render a eles, eles vão invadir sim, podem ter certeza disso, isso vai acontecer. A mesma coisa também aconteceria, família, hoje eu digo com certeza, se Dr. Enéas assumisse, e Dr. Enéas sabia que eles iam fazer isso. Por isso ele falou tanto na bomba atômica, que o Brasil precisava de todas as maneiras dessa bomba atômica. Era porque ele sabia que se caso, na hora que ele negasse, apagasse e parasse de deixar essa farra Brasil aqui, que o Brasil deixasse de ser colônia e deixar todos os seus bens ir a preço de banana, esses caras iam inventar motivos, iam dizer que um ditador assumiu, iam taxar o cara da pior maneira possível e teria toda a mídia fazendo esse trabalho para eles, porque todos servem a eles. Então Enéas, sabendo já disso, queria a bomba atômica. Era por isso. Somos o único partido que tem coragem de afirmar que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Dos 178 países do planeta, apenas 5, vejam, apenas 5 têm o poder de monopolizar o armamento nuclear e impõem aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, no Brasil, na nossa casa. E não digam que isso não pode acontecer, porque os Estados Unidos já fizeram isso com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído 2 cidades deles, Hiroshima e Nagasaki. Esta é que é a verdade, porque é mentira dizer que o dinheiro para construir a bomba deve ser usado para educação e saúde, como está dizendo o governo. Se é assim, por que não fizeram isso até agora?
Que eu saiba, ninguém construiu bomba no Brasil. Por que deixaram as escolas, os hospitais caindo aos pedaços? Temos que construir a bomba para nós nos defendermos e sermos respeitados no cenário internacional, para podermos ser tratados como adultos. Devemos construir a bomba. A bomba atômica se insere dentro de um contexto de geopolítica moderna, em que é necessária a presença do fenômeno da dissuasão estratégica. Ter condições de fazer a bomba é o mesmo que afirmar: respeitem-nos, deixem-nos em paz, não somos mais uma colônia, queremos trilhar nosso próprio caminho. Isto é uma questão apenas de definição da soberania nacional perante o mundo. Cidadão, sou professor de medicina e estudei a vida inteira para salvar vidas, não para matar. A bomba não é para fazer a guerra, ela é a garantia da paz. Meu nome é Enéas. Poucas pessoas entendem, acham que o cara é um absurdo, esse cara falava muita besteira, mas o que de fato acontece, família, é isso. O problema é que você não tem uma mídia, você não tem críticos que te expliquem isso. A maioria deles apenas apoiam o que já está aí, o que é mais fácil. Até aqui no YouTube é difícil que alguém apoie esse tipo de coisa, porque você fica mal com a plataforma, você fica mal com seus próprios inscritos. Muita gente prefere ouvir o óbvio. Isso aqui soa para as pessoas como algo extraordinário, impossível de acontecer. Então muitas até criam raiva. Já é desde o começo dos tempos que é dito que o ser humano teme o que ele não conhece. Então quando você vem com determinados assuntos mostrando que essas instituições que são faladas o tempo todo, mas não são explicadas o que de fato é, e quando você mostra para o povo o que realmente são, geralmente elas te odeiam ao primeiro momento. Alguns têm a cabeça como vocês, são a prova disso, têm a cabeça mais aberta e já perceberam alguma coisa. Chegou algum determinado momento que vocês olharam e disseram: pô, tem alguma coisa errada, velho. Eu quero saber mais porque eu tô vendo que tem alguma coisa errada. Então vocês são outro tipo de pessoa que é raridade no mundo. A grande maioria, infelizmente, é Maria vai com as outras, e por isso é que a gente vive dessa maneira. Mas enfim, família, eu não quero fazer um vídeo muito longo. Para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, assiste esse vídeo ainda, graças à graça do Criador, esse vídeo ainda continua no ar. Não sei por quanto tempo, mas você pode clicar aí e assistir ele completo, que as 3 partes é muito importante. Eu vou ficando por aqui, peço que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Fiquem com Deus e sempre encarando o sobrenatural.